Bom dia, pessoal, e a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês, meus irmãos. E agora eu convido todos vocês para nós venhamos ler juntos o 21º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Eclesiásticos, capítulo 9. Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso. E cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem, e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro. Mas isso não faz diferença, pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador. Com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. A mesma coisa acontece com todos, e isso é o pior de tudo. O que acontece neste mundo, o coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura. E de repente elas morrem. Mas enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Mas o Messias chamado Cristo Jesus explica isso, tudo isso, na parábola do rico e Lázaro. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Portanto, vá e em frente, coma com prazer a sua comida e beba ele. Alegremente. O seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer felizes e satisfeito enquanto você vive neste mundo de ilusões. Aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo o que você vai receber
pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Mas o Messias chamado Cristo Jesus, ele morreu e em espírito estava vivificado e foi pregar para os espíritos do passado que estavam em prisão. Então eles estavam mortos, mas foram pregado o evangelho para eles. Quem pregou? O Messias. Então aqui, o que o Messias conta é a verdade. Aqui, nesse livro de Eclesiásticos, está dizendo que ninguém sabe de nada. Mas como? Se o Messias chamado Cristo morreu e vivificado em espírito, foi lá no mundo dos mortos e pregou para os espíritos antigos que estavam em prisão. Então, lá eles sabem que o evangelho de Cristo Jesus foi pregado aqui nesta terra. Eles sabem. Pois quem está aqui nessa terra vivo e não querem aceitar o Messias chamado Cristo Jesus como o único salvador pessoal das suas vidas, ao morrerem fisicamente, irão para o mundo dos mortos. Mas lá já foi pregado. Aqui você tem que fazer a sua parte. Você tem que crer, se batizar como ele se batizou e esperar a vinda dele. Porém, se tardando ele e ele não voltar enquanto você viver, não pensem que você foi esquecido, que você será esquecida e que você não se lembra de mais nada. No mundo dos mortos, lembra sim. Lembra sim. Porque se não lembrasse de mais nada, o Messias não tinha ido lá pregar para eles. Um vivo pode pregar para quem está morto? Não. Claro que não. Mas o Messias morreu e vivificado em espírito, foi lá no mundo dos mortos e pregou para os espíritos antigos, aqueles qual foram os que foram mortos no dilúvio. Eu descobri mais outra coisa. Neste mundo nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais
capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede. Nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade. Construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Ninguém lembrou dele. Ele estava lá, mas ninguém procurava ele para ele aconselhá-los, para que ele viesse dar bons conselhos, e os que rejeitavam ele não queriam entender e não queriam aceitar a sabedoria, a inteligência, que poderiam vencer a batalha, a luta, os ataques do inimigo, com sabedoria e a inteligência. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, tudo nesta vida você tem que procurar ser sábio e ter bastante inteligência para não cair nas armadilhas do maligno e dos seus inimigos. Glória a Deus. Agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo.